Você já brigou por política? Já discutiu com alguém porque ele votou em quem você não gosta? Você acha que Jesus estaria do lado que você defende? Hoje tem cristão de direita, cristão de esquerda, cristão progressista, cristão conservador. Mas será que Jesus tomaria partido político? Vamos analisar isso com calma. Jesus viveu num dos períodos mais politizados da história judaica. Na época dele, havia grupos religiosos e políticos bem definidos: fariseus, nacionalistas religiosos que misturavam fé com tradição e poder; saduceus, elite religiosa aliada ao Império Romano; zelotes, radicais que queriam derrubar Roma à força; herodianos, que apoiavam a dinastia de Herodes e se alinhavam ao sistema. Cada grupo achava que estava do lado certo. E o que Jesus fez? Não se alinhou com nenhum deles. Em João 6,15, diz que quando perceberam que queriam fazê-lo rei à força, ele fugiu. Jesus deixou claro: o meu reino não é deste mundo. Ele não veio reformar império. Ele veio transformar corações. Agora pensa nos apóstolos, João, Pedro, Paulo. Nenhum deles se envolveu com política. Nenhum fundou partido, defendeu o governo ou tentou mudar o mundo por meio de voto. Paulo usou seus direitos de cidadão romano, sim, mas foi para continuar pregando, nunca para militar em causas humanas. Pedro ensinou a respeitar as autoridades, mas também disse: importa obedecer a Deus antes dos homens. E tem um detalhe que muita gente ignora. Durante os primeiros 300 anos do cristianismo, os cristãos não participavam de guerras, não se alistavam no exército, não defendiam nações ou impérios e se recusavam a jurar lealdade a sistemas políticos. Esses não são boatos, esses são registros históricos. Tertuliano, no Apologeticum, capítulo 11, escreveu: nós não participamos do serviço militar, mesmo quando se espera isso de nós. O Senhor nos desarmou no dia em que tirou a espada de Pedro. Orígenes, na obra Contra Celso, livro 8, afirmou: nós cristãos não participamos de guerras. Em vez de levantar armas, oramos a Deus por reis e por todos os que estão no poder. Justino Mártir, na primeira Apologia, capítulo 39, disse: antes matávamos uns aos outros. Agora não só nos recusamos a matar, mas até oramos pelos nossos inimigos. Esses são alguns exemplos entre muitos. E mais, há registros de cristãos que foram executados por se recusarem a servir no exército romano. Eles preferiram morrer do que ir contra a consciência diante de Deus. Ou seja, a neutralidade cristã não era omissão, era convicção, coragem, fidelidade ao reino de Deus mesmo diante da espada do império. Mas aí, no século IV, veio o imperador Constantino. A igreja se misturou com o Estado. E o que Jesus tinha separado virou bagunça. Vieram cruzadas, inquisição, guerras religiosas. E o cristianismo foi sendo moldado por interesses políticos, não mais pelos ensinamentos de Cristo. E sabe o que é mais assustador? Quando a fé se mistura com política, a igreja perde a coragem de falar a verdade. Ela vira cúmplice do sistema, mesmo quando o sistema é corrompido. O historiador Paul Johnson, no livro História do Cristianismo, relata que, durante a ascensão do ditador Bigodinho da Alemanha, havia cerca de 17.000 pastores protestantes no país. Sabe quantos se opuseram publicamente? Menos de 50. A maioria se calou. Outros apoiaram, achando que estavam defendendo valores ou ordem. Mas houve exceções. Um grupo menor, com consciência limpa diante de Deus, se recusou a fazer a saudação nazista, a se alistar no exército ou jurar fidelidade ao regime. Muitos foram presos, enviados a campos de concentração e executados. O mais impressionante? Eles poderiam ter sido libertos. Era só assinar um papel negando a fé e jurando lealdade ao sistema. Mas a maioria não assinou. Preferiu morrer a negar sua fé. Isso mostra que a verdadeira neutralidade cristã não é covardia, é coragem. E tem mais uma coisa importante.
A Bíblia já previa que o reino de Deus não viria por mãos humanas. No livro de Daniel, capítulo 2, o profeta interpreta o sonho de uma estátua feita de ouro, prata, bronze, ferro e barro, cada parte representando um império mundial: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e depois reinos divididos. Mas no fim da visão, uma pedra é cortada sem auxílio de mãos humanas e destrói todos esses reinos. Essa pedra representa o reino de Deus, que não viria por ação política ou militar, mas diretamente de Deus. O Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e não será deixado a outro povo. Daniel 2,44. E a confirmação disso está em outra profecia. Em Ezequiel 21, 26 a 27, Deus declara: Tira a coroa, eu a derrubarei, 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 e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele eu a darei. Ou seja, Deus colocou reis humanos no passado, Saul, Davi, Salomão, mas depois rompeu a linhagem. A coroa só seria dada novamente ao Messias. E Jesus confirmou isso quando disse: O meu reino não é deste mundo. Desde então, nenhum sistema humano, nenhum, representa o reino de Deus. Só Cristo é o Rei verdadeiro. Só o reino dele é eterno. Agora, pensa comigo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no poder do maligno. 1 João 5:21. E que Satanás é o governante deste mundo. João 14:30. Então por que um cristão colocaria sua esperança em qualquer sistema político? Direita, esquerda, centro. Tudo faz parte do mesmo mundo. Aí vem o argumento que muita gente usa. Ah, mas eu voto no que é menos pior. Menos pior? Se você acredita no que Jesus ensinou, você não deve buscar o menos pior. Você deve buscar o reino de Deus. E o reino não é de direita nem de esquerda, é do alto. Agora, para deixar bem claro, a gente não está aqui para impor nada. Essa análise não é campanha, não é crítica a quem vota, não é ataque religioso. É só um convite à reflexão, com base no que Jesus fez, no que os apóstolos ensinaram, no que os primeiros cristãos viveram. Será que tomar partido, defender governo ou entrar em brigas ideológicas tem mesmo a ver com o Evangelho? Ou será que tem muita gente dizendo que acredita em Deus, mas confiando mais nas soluções dos homens? Pensa com calma, reflita com sinceridade, porque depois de tudo isso, não dá mais para dizer que não sabia.